O Parque Nacional de Yellowstone, conhecido por sua beleza impressionante e cativantes fenômenos naturais, recentemente passou por um aumento na atividade sísmica. Surpreendentemente, as autoridades do parque observaram centenas de terremotos abalando a região nas últimas semanas. Para muitos, isso se torna uma sequência incômoda de eventos, o que levanta a pergunta: o supervulcão está prestes a entrar em erupção? Será que devemos nos preocupar com os recentes terremotos? Junte-se a nós enquanto exploramos os tremores recentes, revelando o que eles significam para Yellowstone e talvez para o mundo inteiro. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvida, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Algo notável está acontecendo e você não vai querer perder o que os cientistas descobriram. Antes de adentrarmos nas recentes atividades sísmicas, precisamos entender o contexto que envolve o Parque Nacional de Yellowstone. Fundado em 1º de março de 1872, Yellowstone não é apenas o primeiro parque nacional dos Estados Unidos, mas também o primeiro de seu tipo no mundo inteiro. Abrangendo mais de 8.900 km², é uma vasta extensão de natureza selvagem, geysers, fontes termais e vida selvagem diversificada, incluindo ursos pardos, lobos e manadas de bisões e alces. Mas sob essa paisagem serena, há um fato que muitas vezes esquecemos. Yellowstone não é apenas um parque, mas uma gigantesca caldeira vulcânica, um dos maiores sistemas vulcânicos ativos do mundo. Essa caldeira faz parte do Observatório de Vulcões de Yellowstone, que inclui geysers como o Old Faithful e a Fonte Prismática Grande. E como um supervulcão, suas erupções têm o potencial de serem milhares de vezes mais poderosas do que uma erupção vulcânica típica. A própria caldeira é uma cratera gigantesca, formada durante a última das 3 supererupções nos últimos 2,1 milhões de anos. A primeira dessas erupções ocorreu há 2,1 milhões de anos, criando o Huckleberry Ridge Tuff e deixando uma caldeira com mais de 90 quilômetros de diâmetro. A segunda, há 1,3 milhões de anos, formou a caldeira Island Park e a Tuff Mesa Falls. A erupção mais recente ocorreu aproximadamente há 640 mil anos, criando a Lava Cliff Tuff e formando a caldeira de Yellowstone como a conhecemos hoje. Essa erupção foi tão poderosa que lançou mais de 380 quilômetros cúbicos de rocha, cinzas e gases vulcânicos na atmosfera, causando uma queda na temperatura global e afetando ecossistemas em todo o mundo. Pense em uma imensa potência capaz de envolver todo o continente com uma camada de cinzas, causar distúrbios no clima global e resultar em ampla devastação. Os resíduos provenientes de uma erupção desse porte poderiam sepultar áreas urbanas e terras cultiváveis, desencadeando impactos catastróficos na agricultura e nas estruturas fundamentais. A liberação de aerossóis de enxofre poderiam causar um inverno vulcânico, resfriando o planeta e afetando padrões climáticos por anos. Mas espere que a história está apenas começando. Fique comigo até o final para descobrir todos os detalhes das possíveis consequências desastrosas que uma erupção em Yellowstone poderia causar, mudando o curso da história humana. Estudos recentes revelaram algo surpreendente. Não há apenas um, mas 2 compartimentos de magma sob esse gigantesco vulcão. O primeiro compartimento de magma, descoberto nos anos 80, está a cerca de 10 quilômetros abaixo da superfície, contendo cerca de 10 mil quilômetros cúbicos de material fundido. Mas ainda mais profundo, entre 20 e 50 quilômetros abaixo da superfície, encontra-se um segundo compartimento de magma, 5 vezes maior. Esse compartimento mais profundo foi descoberto por meio de imagens sísmicas, sendo uma revelação inovadora. Juntos, esses compartimentos contêm magma suficiente para preencher o Grand Canyon quase 15 vezes. Essa descoberta não aumenta a chance de uma erupção, mas significa que o compartimento raso pode ser recarregado repetidamente, fornecendo uma fonte contínua de energia para as características geotérmicas do parque. O que isso significa para o parque e por que é significativo?
No coração do majestoso Parque Nacional dos Estados Unidos, uma dramática história geológica está se desenrolando. Recentemente, Yellowstone se tornou o palco de um espetáculo sísmico que mantém cientistas e observadores em suspense. Em um curto período de apenas 12 horas, a região norte do lago Yellowstone foi testemunha de uma sequência de tremores que capturou a atenção de sismólogos e do público em geral. A sequência começou em 28 de março com um terremoto de magnitude 0,7 aparentemente insignificante, mas isso foi apenas o começo de um notável enxame sísmico. Em menos de meio-dia, pelo menos 60 terremotos com magnitudes variando de 0,1 a 3,7 foram detectados. 2 desses terremotos tinham magnitudes acima de 3,0, sendo o mais forte de magnitude 3,7. Essas atividades sísmicas foram monitoradas de perto pelas estações sismográficas da Universidade de Utah e pelo Observatório de Vulcões de Yellowstone. Embora terremotos em Yellowstone não sejam raros, essa série específica de tremores reavivou debates e preocupações a respeito do potencial de uma supererupção que poderia ocorrer no parque. A área é uma das regiões mais ativas em atividade sísmica nos Estados Unidos, experimentando entre 1.000 e 3.000 terremotos anualmente. A maioria deles é de baixa intensidade e passa despercebida, mas o enxame recente tem chamado a atenção. A mera menção de uma possível erupção no Parque Nacional de Yellowstone é suficiente para causar arrepios em qualquer pessoa familiarizada com o potencial geológico dessa região. Para começar, seria um evento de magnitude sem precedentes. A proximidade imediata do parque testemunharia uma destruição catastrófica. Fluxos de lava, surtos piroclásticos e queda de cinzas obliterariam tudo em seu caminho. O impacto humano também seria devastador. O parque e as áreas circundantes são frequentadas por milhões de turistas todos os anos. Cidades e comunidades nas proximidades estariam em grave risco e os esforços para uma evacuação seriam um grande desafio. De acordo com estudos, as consequências de uma supererupção em Yellowstone poderia afetar 3/4 dos Estados Unidos e 90% das pessoas dentro de 1.000 quilômetros da explosão poderiam ser mortas. Uma das consequências mais alarmantes de uma erupção em Yellowstone seria a extensa queda de cinzas. Uma erupção significativa teria o potencial de lançar milhares de quilômetros cúbicos de cinzas na atmosfera, cobrindo vastas regiões da América do Norte. E a parte mais preocupante, a enorme quantidade de gases vulcânicos e aerossóis liberados na atmosfera teria um grande efeito no clima global. Dióxido de enxofre e outros gases poderiam formar um véu de aerossóis na estratosfera, refletindo a luz solar e levando a um resfriamento significativo da superfície da Terra. Um estudo sugere que uma supererupção em Yellowstone poderia reduzir as temperaturas globais em até 12 graus Celsius por vários anos. Esse inverno vulcânico poderia afetar padrões climáticos, reduzir rendimentos agrícolas e levar à escassez de alimentos em várias partes do mundo. Diante de uma erupção potencial, as lições aprendidas com eventos vulcânicos passados devem guiar nossa abordagem para o gerenciamento e mitigação de riscos. Mas a grande pergunta é: o supervulcão está mostrando sinais que vai acordar? Para entender isso, precisamos mergulhar na complexidade geológica de Yellowstone. O parque está situado sobre um ponto quente, uma pluma de rocha fundida que emerge do manto da Terra. Esse ponto quente alimenta as características geotérmicas do parque e é responsável pela atividade vulcânica na região. Também é um dos poucos pontos quentes que se encontram sob uma crosta continental, em oposição à crosta oceânica. O recente enxame de terremotos que ocorreu perto da borda leste da caldeira de Yellowstone, próxima à área onde ocorreu a última grande erupção, trouxe essa maravilha geológica de volta ao foco, com muitos se perguntando se isso é um prelúdio para um evento mais significativo. Especialistas estão analisando cuidadosamente os dados, procurando padrões e pistas que possam indicar uma mudança no comportamento do sistema vulcânico. As estações sismográficas da Universidade de Utah e o Observatório de Vulcões de Yellowstone tranquilizaram o público de que a recente atividade sísmica não indica uma erupção iminente.
Os terremotos provavelmente estão relacionados ao movimento de fluidos e gases sob a superfície, um processo natural em uma área geologicamente ativa como essa. As características geotérmicas do parque, como geysers e fontes termais, não são apenas atrações turísticas, mas indicadores da intensa atividade geológica sob a superfície. As explosões hidrotermais são uma manifestação dessa atividade. Essas explosões ocorrem quando a água superaquecida aprisionada abaixo da superfície da Terra se converte rapidamente em vapor, causando uma erupção violenta. Em Yellowstone, explosões hidrotermais menores semelhantes a eventos de geysers inesperadamente grandes ou não característicos ocorrem quase anualmente e podem representar um perigo para quem estiver por perto. Por exemplo, uma explosão hidrotermal ocorreu no geyser Pork Chop, na bacia de Geyser Norris, em 1989, e os restos da erupção ainda podem ser vistos hoje na forma de detritos de rochas ao redor da fonte central circundante. E a última grande explosão formou uma cratera no parque apenas 3.000 anos atrás. Deslizamentos de terra são um outro perigo geológico na região. A instabilidade do terreno, somada aos efeitos das condições climáticas adversas e da atividade sísmica, podem resultar em deslizamentos de terra repentinos e catastróficos, obstruindo estradas e trilhas, isolando áreas do parque e representando perigos para os caminhantes e motoristas. Essas atividades geológicas também podem ser agravadas por tremores e terremotos, que têm a capacidade de alterar geysers e fontes termais, além de causar deslizamentos de terra. Conforme exploramos mais profundamente os mistérios de Yellowstone, não podemos deixar de lembrar de um dos eventos sísmicos mais significativos na história do parque: o terremoto do Lago Hebgen. Com uma magnitude de 7,5, o terremoto do Lago Hebgen ainda é o maior terremoto já registrado na área. O terremoto causou deslizamentos de terras gigantescos, um dos quais represou o rio Madison e criou o Lago Quake. O deslizamento percorreu a uma velocidade estimada de 150 km por hora e continha aproximadamente 80 milhões de toneladas de rochas, solo e detritos. Ele avançou pelo cânion do rio Madison, soterrando um acampamento e causando a morte de 28 pessoas. Estradas, pontes e edifícios foram destruídos ou gravemente danificados, não apenas nas imediações do terremoto, mas também em locais mais distantes. Os danos se estenderam à infraestrutura dentro do Parque Nacional de Yellowstone, afetando o acesso dos visitantes e as operações do parque por um tempo. O terremoto também teve um impacto profundo nas características geotérmicas de Yellowstone. Geysers que estavam adormecidos há décadas entraram em erupção repentinamente, e os padrões e comportamentos de outros mudaram drasticamente. Por exemplo, os intervalos de erupção do famoso geyser Old Faithful foram alterados, e novas fontes termais e fumarolas apareceram no parque. O evento levou a uma reavaliação dos riscos sísmicos na região de Yellowstone e provocou mudanças significativas na monitorização e preparação. O Serviço Geológico dos Estados Unidos e outras agências aumentaram seus esforços de monitorização e códigos de construção e planos de resposta à emergência foram atualizados para refletir as lições aprendidas. Enquanto os cientistas continuam a estudar as maravilhas de Yellowstone, o mundo assiste apreensivo, imaginando que segredos ainda estão por ser revelados. Uma pista valiosa pode ser encontrada no próprio mundo selvagem de Yellowstone, desde densas florestas até vastos campos abertos, de geysers exalando vapor a rios congelantes. As paisagens do parque oferecem um refúgio para uma ampla variedade de espécies vegetais e animais. Mais recentemente, algo estranho está acontecendo. Visitantes estão relatando encontros incomuns com a vida selvagem, especialmente bisões. Uma mulher foi ferida por um bisão apesar dos avisos. Outro incidente trágico ocorreu no mês passado, quando uma mulher foi encontrada morta na trilha Buttermilk. Investigadores encontraram pegadas de urso pardo na cena e as evidências apontam para um encontro fatal com o urso. A área foi fechada por questões de segurança humana e de ursos até o final do mês, e a investigação está em andamento. Ainda não há certeza se há uma conexão entre o comportamento da vida selvagem e as atividades sísmicas recentes, mas alguns especialistas acreditam que os animais podem estar sentindo algo que nós não podemos.
Afinal, eles têm vivido em harmonia com esta terra por milhares de anos. A ideia de que os animais podem detectar atividades sísmicas antes dos humanos não é nova. Há casos documentados em que os animais exibiram comportamento incomum antes de terremotos, como cães latindo excessivamente ou gatos se escondendo. Em Yellowstone, essa conexão pode ser ainda mais profunda. As características geotérmicas e as atividades sísmicas do parque fazem parte da paisagem natural, e a vida selvagem se adaptou a essas condições ao longo de milênios. Os bisões, em particular, possuem uma profunda conexão com a Terra. Eles utilizam as áreas geotérmicas do parque no inverno, aproveitando o calor, e seus padrões migratórios são influenciados pelas características geológicas da região. Será que as mudanças recentes no comportamento deles são uma resposta a alterações nas câmaras de magma subterrâneas? Estão os animais reagindo a vibrações ou mudanças químicas no ambiente que estão além da percepção humana? Essas são perguntas que os cientistas estão explorando agora, procurando por correlações entre o comportamento animal e os dados sísmicos. Se você está gostando do nosso vídeo até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. O comportamento dos animais, o fluxo dos rios, a erupção de geysers e os terremotos estão todos interligados de forma que estamos apenas começando a compreender. A ameaça de um terremoto ou erupção vulcânica nesta região geologicamente ativa é uma questão de séria preocupação, e as autoridades não estão medindo esforços para entender, monitorar e mitigar os riscos potenciais. O novo plano de monitoramento de vulcões e terremotos de Yellowstone, divulgado pelo Observatório de Vulcões de Yellowstone e outros parceiros, tem como objetivo aprimorar a monitorização e a avaliação de riscos na região. O plano inclui descrições detalhadas dos sistemas de monitoramento existentes e planejados, focando em duas categorias: monitoramento principal e monitoramento hidrotermal. O monitoramento principal refere-se à rede de vigilância em toda a região já existente, que monitora atividades sísmicas, deformações do solo e outros fenômenos geológicos na região do Planalto de Yellowstone. Essa rede consiste em sismógrafos, estações GPS e outros instrumentos estrategicamente posicionados em todo o parque para fornecer dados em tempo real sobre as atividades geológicas ocorrendo abaixo da superfície. De acordo com o plano, este sistema será aprimorado ainda mais ao longo da próxima década. O monitoramento hidrotermal, uma nova parte do plano, rastreará a atividade associada às bacias termais e de geysers de Yellowstone. Ao medir temperatura, pressão, química da água e outros parâmetros nas bacias termais e de geysers, ele fornecerá informações valiosas sobre o comportamento do sistema hidrotermal, ajudando a detectar quaisquer mudanças incomuns que possam sinalizar um evento geológico iminente. A Universidade de Wyoming, juntamente com outras agências científicas, como o Serviço Geológico dos Estados Unidos e o Serviço de Parques Nacionais, está ativamente envolvida neste esforço de monitoramento, refletindo a importância de entender e mitigar os riscos geológicos na região do Planalto de Yellowstone. Agora queremos saber a sua opinião sobre o assunto. Deixe nos comentários e até o próximo vídeo.